Tudo bem? Olá, bom dia. Bom dia a todos. Estamos aqui mais uma vez para um dia de lives. Hoje é terça-feira, é o dia do nosso ponto de encontro, o nosso dia de bate-papos exclusivos, bate-papos que serão depois gravados e vão para a nossa página do Judiciário Exponencial no YouTube, nosso canal no YouTube, sendo mais específico. Hoje a gente tem 3 convidados super especiais: o Dr. Braulio Guzmão, que é juiz auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça, que logo mais estará com a gente às 9 horas. Depois, às 10 horas, a gente tem o bate-papo com o Luciano Tim, que é secretário nacional do consumidor. E às 11 horas, o Arthur Bender, falando sobre personal branding. É uma manhã de muito conteúdo. Obrigado a todos que estão chegando aí. Bom dia a todos. Bom dia, Denise. Já vi que está online. Muito legal a gente se encontrar aqui. Na semana que vem a gente tem outro ponto de encontro, né, Denise? Que é o Expo Jude Online. Não esqueçam, se inscrevam. 2 a 4 de junho, das 8h30 às 12h30, a gente tem um encontro marcado online, transmissão pelo YouTube, de uma grade sensacional. Acessem www.expojude.com e vejam a programação que preparamos para vocês. É uma programação bastante interessante, muito conteúdo que será disponibilizado, muito conteúdo curado pensando em vocês. Na verdade, a ideia dessa grade toda, que contemple vários segmentos, né, para várias áreas. Tem conteúdo específico para a área de TI, tem conteúdo para a área fim, né, para magistrados, para procuradores, promotores. Dr. Braulio, já vi que está online, vou aguardar aqui, daqui a pouco vai aparecer aí uma solicitação de vídeo e a gente já vai começar o nosso bate-papo. Para quem não me conhece, sou Ademir Piccoli, ativista de inovação, criador desse movimento Judiciário Exponencial, que cada dia cresce mais, a gente vai engajando mais pessoas. Então é importante esse movimento de inovação que está acontecendo no ecossistema de justiça, e a gente atua como uma forma de apoiar as instituições a se engajarem, a criarem as suas estratégias de inovação, seus laboratórios, seus programas, as suas iniciativas. Eu fico muito feliz de estar aqui, de ter também criado esse ponto de encontro às terças-feiras, onde a gente vem trazendo conteúdos todas as terças. Na terça-feira que vem não vai haver lives, porque obviamente terça-feira que vem a gente vai ter o Expo Jude Online. Não se esqueçam, www.expojude.com. Você se inscreve, são 3 manhãs de muito conteúdo, são cerca de 50 palestras exclusivas, 50 palestras de alto nível que vocês têm acesso sem nenhum custo. Basta fazer a sua inscrição pelo Simpla. Pelo site você vai encontrar um link de inscrição, se inscrevam lá, porque terça-feira que vem não vai ter lives em função do evento. Deixa eu ver se eu consigo chamar o Dr. Braulio aqui. Consegue entrar aqui? O Dr. Braulio está online, daqui a pouco ingressando aí na nossa live. Fixou o tema? Não, ainda não. Eu vou colocar o tema da palestra dele aqui. Só um minutinho. Tá colado lá, né? Publicar. Agora eu vou fixar esse tema aqui para que todos saibam qual é o tema da nossa fala de hoje. Fixar comentário. Estamos ainda aguardando aqui o Dr. Braulio fazer a solicitação de entrada. O Dr. Braulio tem que clicar
ali na solicitação para que a gente entre online. Enquanto isso, eu vou dando os recados aqui. Esse bate-papo agora das 9 horas com o Dr. Braulio é sobre a nova jurisdição digital, ou seja, esse mundo em transformação, essa mudança, né, que foi bastante rápida, que pegou a maioria das pessoas de surpresa, mas o judiciário respondeu muito rapidamente e conseguiu colocar aí as pessoas de forma remota que estão conseguindo desempenhar as suas atividades, na sua grande maioria. Enquanto a gente aguarda o Dr. Braulio, eu vou lembrando a vocês que semana que vem, de 2 a 4 de junho, das 8h30 às 12h30, a gente tem o Expo Jude Online, que é uma programação incrível de inovação, tecnologia e direito para a área de justiça. O Dr. Braulio está entrando aqui. Dado de hoje. Enquanto o Dr. Braulio entra, eu lembro a todos, e eu não consigo desconectar deste tema. Dr. Braulio, bom dia. Bom dia, Piccoli, tudo bem? Tudo bem? Eu estava lembrando as pessoas que já estão se conectando aqui do evento que a gente fez lá no início de abril, porque é bastante sintomático. Assim, na metade de março a gente estava organizando a programação do evento em Goiás, junto com o Tribunal de Justiça de Goiás, e lá no dia 16 a gente decidiu por transferir para o segundo semestre. E aí qual foi a medida? Vamos aproveitar a agenda que está reservada e organizar um evento online. Ninguém tinha feito isso. A gente não tinha nenhuma experiência, tivemos que, em 15 dias, assim como todo mundo está se transformando e teve que rapidamente se adequar ao novo modelo, a gente conseguiu desenhar aquele evento que foi incrível, que tinha uma participação prevista de 250 pessoas e foram 2.150 pessoas que participaram, tiveram acesso a muito conteúdo, foram quase 40 palestras. E por ser online, a gente também teve que pensar, pesquisar os horários, então as pessoas preferiram que fossem de manhã, e assim como o Expo Jude será em 3 manhãs, também foi em 3 manhãs. Outra coisa, as pessoas online têm muito, não se consegue permanecer o engajamento por muito tempo, então foram palestras inspiradas no modelo TED, 15 minutos. Então foram várias medidas que foram importantes para garantir o sucesso do evento. E eu não podia deixar de fazer essa conexão, porque eu lembro, naquele evento, o Dr. Braulio falou uma frase que ficou marcada, né? Aquela frase que a jurisdição digital será o novo normal. Eu lembro disso na sua palestra, e aquilo ficou, ao longo de todos esses dias depois do evento, refletindo e sendo repercutida, né? De várias formas aí por várias pessoas, operadores do direito que assistiram e ficaram com aquilo como uma referência, como uma reflexão diante desse desafio de todo mundo se reinventar. Então, muito obrigado por ter aceito mais uma vez o nosso convite. É uma honra, uma satisfação estar abrindo essa manhã com bate-papo com o Dr. Braulio Guzmão, que é juiz auxiliar da presidência do CNJ. Então, jurisdição digital será o novo normal? Bom dia, Piccoli. Eu acho que não tem como não ser, e já é uma realidade hoje. Hoje, a justiça brasileira só está funcionando porque nós temos o processo judicial em meio eletrônico. Nós conseguimos fazer com que o processo caminhe, que haja uma tramitação, que haja manifestação de advogados, de magistrados, de servidores, porque o processo ele tramita em meio eletrônico e ele se vale da internet como havia para essa tramitação. Não há outra maneira nesse momento. A justiça ainda exige e vai continuar exigindo atos presenciais. Eles estão sua realização hoje, mas aquela presença, aquele concreto, a sua realização hoje ainda não é completa, obviamente pelo momento que nós vivemos, mas a jurisdição digital ela já vinha sendo crescente no país, mas ela se transforma hoje naquilo que, eu reafirmo aquilo que eu digo,
essa nova normalidade, essa nova realidade é uma justiça, uma jurisdição digital. Certamente ainda existem barreiras a serem vencidas, né, por todas as instituições, por todas as pessoas. Você poderia citar 3 barreiras que ainda precisam ser vencidas, não só pelas instituições, mas pelos operadores do direito em relação a esse novo normal? Eu penso que a principal barreira para mim, quando eu olho isso, é o acesso à internet no Brasil. O Brasil é um país continental, ele tem uma realidade, ele não é homogêneo na sua realidade. Então, nós temos situações, como no meu estado, Paraná, em que nós temos serviços, por exemplo, de fibra ótica que facilmente chegam à casa das pessoas, e essa não é a realidade em outros lugares do país, né? Nós temos situações, às vezes no próprio interior do Paraná, em cidades menores, ou no interior do Brasil de um modo geral, nós não temos o acesso à internet como deveríamos ter. Então, esse é um primeiro problema, nós não podemos esconder isso. E esse é um desafio que não é solucionado apenas pelo mercado, não é solucionado apenas pelo Estado, pelo Executivo, ele é algo que todos nós devemos estar atentos a isso. Observe que quando a lei do processo eletrônico foi editada, a lei 11.419, havia o debate, falou assim, mas e quem não tem internet, como é que vai acessar? Quem não tem computador, quem não tem scanner para digitalizar, etc. A lei previu que nos espaços dos fóruns existissem equipamentos para atender os advogados e a população. Mas essa não é a realidade hoje. Hoje eles não podem ir até lá, né? Ou não é possível isso ser liberado. Então eu considero como um grande desafio. Eu não considero como um impedimento, eu considero como um desafio. É algo que tem que ser enfrentado e se buscar soluções. Do lado do Conselho Nacional de Justiça, estamos trabalhando nesse sentido para melhorar a infraestrutura dos tribunais, apoiando os tribunais no Brasil em relação a isso. Mas, obviamente, existe o outro lado, que é como as pessoas, como um advogado no interior do país, como uma parte que pode exercer o ius postulante, como é que ela faz para acessar o judiciário, a jurisdição digital, se ela não conseguiu chegar plenamente a ela. Então, veja que interessante que havia, até antes desse momento que estamos vivendo de pandemia e de isolamento social, havia uma discussão, não tem problema, porque a maioria da população, embora tenha outras dificuldades, todo mundo tem um celular, consegue acessar a internet. Mas aí começou a surgir o problema porque às vezes numa casa só tem um e mais de uma pessoa precisa dele. Eu cheguei a ler material de crianças que precisam estudar, fazer exercícios e tal, e aí fica esperando o pai chegar em casa ou a mãe com o celular para ele poder acessar. Então, não é uma coisa simples. Então, essa é uma dificuldade. Eu considero isso um problema muito sério e que nós precisamos superar. Mas, mais uma vez, ele não pode impedir que a inovação cresça. E inovar não é apenas oferecer solução tecnológica. Inovar também é trabalhar com inteligência para encontrar saídas que não estão restritas apenas ao mundo digital. A ferramenta, a tecnologia da informação, ela é uma ferramenta. Então, eu considero isso um primeiro item. O outro desafio que eu considero fundamental é o diálogo e a cooperação. O Código de Processo Civil trouxe esse instituto, consolidou isso da cooperação no âmbito judicial e que eu penso que é um investimento que devemos fazer, no sentido de atuarmos todos os atores do serviço do sistema de justiça, seja Ministério Público, advogados, defensores públicos, procuradores, magistratura, eles devem procurar cooperar e colaborar para que possam alcançar o mesmo resultado. Nós temos as ferramentas para isso, do ponto de vista legal da legislação, mas nós muitas vezes não cooperamos. Então, esse é fundamental. Veja, por exemplo, essas resoluções, as últimas resoluções que o CNJ tem editado sobre esse momento especial da pandemia. Elas são fruto de diálogo, de debate com vários atores. O próprio Conselho Nacional de Justiça é um exemplo disso, porque ele é
a cooperação institucionalizada, porque tem diversos atores da sociedade que dele participam. O plenário do Conselho representa isso. Então, o segundo desafio para mim é que nós precisamos aprender a cooperar. Precisamos aprender a cooperar com os demais atores do sistema e precisamos aprender a cooperar dentro do próprio judiciário, com as instituições, com os tribunais. Então, isso para mim é o segundo desafio. Nós precisamos aprender a fazer isso. Tentamos muitas vezes atuar apenas resolvendo o meu problema, né? A minha situação. Então, esse é o segundo aspecto em que a tecnologia ela está ali, mas nossa visão é outra, né? Temos que trabalhar nisso. O terceiro desafio para mim, talvez tenha mais, mas você me pediu 3, então vamos falar de 3. O terceiro desafio é que não sabermos como estaremos daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses. Existe uma área do design thinking. Esse é um grande desafio. Uma das minhas filhas é arquiteta e ela tem estudado, e a gente tem conversado muito, né? Esse tempo de pandemia, o convívio em casa tem sido mais intenso e tem sido bom. Uma das minhas filhas, ela é arquiteta e ela tem estudado sobre o tema do design thinking, que nasceu na arquitetura. E o design thinking trabalha com um dos conceitos que eles chamam de wicked problem, que é um problema perverso, ou não é um problema difícil, em que você descobre o problema completo à medida que você vai encontrando soluções. Você não tem uma solução definitiva para ele. Você vai caminhando, vai encontrando respostas, vai adaptando. Não existe o certo e o errado, existe aquilo que é melhor e aquilo que não é tão bom, e você vai caminhando nisso. Acho que o grande desafio das instituições, de um modo geral, né, e do judiciário de um modo especial, que eu tenho aqui, é ir sendo inteligente na busca de soluções no dia a dia, né? Encontrando, analisando, dando um passo, um outro passo. Não existe solução definitiva. Hoje fica assim, como esse caso, por exemplo, da videoconferência. Mas presencial tem que ser presencial, tem caso que não dá, etc. Meu amigo, nós estamos num momento que nunca existiu. A situação é diferente, vamos ter que pensar em como resolver a questão. Talvez não consigamos resolver tudo. Sim. Essa foi a situação, por exemplo, quando, pouco antes do isolamento, daquela suspensão de prazos, etc., aqui o que nós fizemos? A gente olhou para essa situação, o que nós poderíamos prever? Prever que nos próximos 1 mês, 2 meses, essa era a visão em março, em 2 meses, nós teríamos dificuldade, nós não iríamos para o fórum, ninguém ia conseguir se mover fisicamente. Bom, nesse sentido, precisávamos de uma maneira de interagirmos, né? E a videoconferência se mostrou esse caminho. Mas tem um monte de solução aí, tem isso, tem aquilo, tem tribunal que tem solução, já por conta de algum pacote, de uma suíte de aplicações e tal. Tem outros tribunais que não tem nada, ninguém tem olhando para isso, está olhando para aquilo. Nós corremos, conseguimos fazer um acordo de cooperação técnica e oferecer para o judiciário, sem custos, e levantar rapidamente, em 15 dias, uma plataforma para videoconferência. Esse foi um caminho, e isso se mostrou uma decisão acertada, porque hoje nós já passamos de 60 mil ontem, reuniões realizadas nesse período desde 1º de abril, 60 mil usando a plataforma emergencial de videoconferência, exatamente, mais de 60 mil, sem considerar os tribunais que já utilizavam outras soluções. Eu ia falar, 60 mil só proveniente desse acordo do CNJ, né? Do CNJ com a Cisco Brasil. O que aconteceu? Rapidamente, nós levantamos uma solução com a parceria com a Cisco em uma área segregada, segmentada, segura para o judiciário, para poder fazer isso. O acordo de cooperação ele tem um prazo que vai nos dar a condição de estudarmos como será depois, né? Então, essas devem nortear, né? Nós temos que entender que nós não vamos conseguir uma solução definitiva, não podemos deixar de agir, mas isso tem que se dar nós vamos descobrindo o problema à medida que vamos caminhando com ele. Então, se pudéssemos colocar 3 desafios, eu ficaria com esse. O problema do acesso à internet no Brasil, a necessidade de cooperação, e estamos diante de um problema, de um wicked problem, de um problema perverso que exige de nós criatividade.
Sim, são três problemas, três questões muito bem escolhidas, digamos assim, que a gente teria, como você comentou, teríamos outras, né? Ontem a gente estava naquelas reuniões preparatórias para o evento da semana que vem, que vai ser o ExpoJude, e testando a palestra com o professor Lívio Ziviani, lá da Universidade Federal de Minas Gerais, que é um especialista em inteligência artificial e tecnologia, e, na verdade, estávamos comentando sobre isso, né? Ele disse, cara, hoje estamos utilizando aqui o Wi-Fi, está funcionando perfeitamente, mas eu não quero deixar de usar o 4G porque eu preciso do plano B, porque é uma instabilidade, a gente não sabe, o país ainda não tem infraestrutura que consiga te dar uma tranquilidade de testar hoje, semana que vem, utilizar o mesmo ambiente, pode ser que não funcione tão bem quanto no teste. Então, a gente acabou debatendo um pouco sobre isso, a dificuldade de acesso em um país continental como o Brasil. Você tem o Rio Grande do Sul com uma estrutura boa, aí São Paulo, que pode ser até melhor, mas quando chega lá para o norte, estados como Manaus, Roraima, a dificuldade é bem maior, né? Então, a gente não há uma solução pronta, não é só um problema de Estado, as empresas também precisam cooperar. E falando em empresa, parabéns por essa iniciativa, desse acordo de cooperação, é um trabalho incrível que vocês fizeram e foram muito ágeis, disponibilizar. A gente vê vários tribunais do Brasil, né? Como você falou, 60 mil videoconferências já realizadas, isso é um dado bastante significativo, né? E também nessa questão da cooperação, a gente percebe isso, né? Que o trabalho dessa gestão do CNJ conseguiu se posicionar muito bem nessa articulação, aproximando os tribunais, compartilhando soluções, fazendo essa a arquitetura, né, de tecnologia, disponibilizando para os tribunais, buscando a cooperação. A gente vem também tentando aproximar através dos eventos. A gente, o ano passado, teve o ExpoJude presencial com 23 tribunais expondo, e esse ano a gente vai ter também em outubro o evento presencial, mas já no online a gente tem mais de 20 tribunais já confirmados com um stand virtual, onde as instituições poderão acompanhar o que as outras estão fazendo, compartilhar soluções, as pessoas visitarem os tribunais para saber o que está sendo feito, porque a gente entende justamente esse ponto de cooperação é fundamental. Mas diante desses três desafios, doutor Braulio, da questão do acesso, né, a infraestrutura de acesso, a parte da cooperação e também essa questão de futuro, né, para onde vamos ir, como é que o CNJ está se posicionando nesses três pontos? Como estão as ações do CNJ relacionadas a essas três ponderações, esses três pontos de reflexão que a gente comentou aqui? Nesse aspecto da internet, que é o que diz respeito à dificuldade, do lado do Conselho, o que nós observamos é o enorme custo que os tribunais têm hoje para manter as suas redes. Não é barato isso. Você tem que manter a conexão de cada unidade judiciária, de cada data center, de cada foro. Nós fizemos recentemente uma cooperação com o Ministério da Ciência e Tecnologia e por intermédio dele, com a Rede Nacional de Pesquisa. A Rede Nacional de Pesquisa é uma organização que compreende e faz o link de todas as instituições de ensino federais no Brasil, e ela tem dois eixos principais. O primeiro eixo é o da pesquisa científica, do fomento à pesquisa científica entre essas instituições. Você vai ter universidades públicas federais, universidades federais e institutos de educação. E o segundo eixo é em cada um dos locais onde existe uma instituição dessa, ela faz parte da rede, que é a rede, o nome da rede é IPE, é uma rede IP, mas ela é uma rede de fibra ótica, é uma rede específica que liga fisicamente pela fibra essas instituições. É uma rede de alta velocidade que é conectada à internet. Essa rede ela não é uma rede contratada de uma empresa de telefonia. Ela é uma rede própria mantida pela RNP com o apoio do Ministério da Ciência e Tecnologia.
nós iniciamos uma cooperação com eles e eles vão segregar uma área para o judiciário brasileiro nessa rede e nós vamos ter muita vazão de dados, vamos poder utilizá-la em larga escala em todo o país. Nós vamos iniciar um projeto piloto, queremos iniciar ainda nessa gestão do ministro Toffoli, um projeto piloto envolvendo dois tribunais, um do Norte e um do Nordeste, para começar, ainda estamos fechando com eles, então não dá para divulgar, mas para fazermos esse piloto, de maneira que o tribunal poderá utilizar como backup ou como seu linhão principal, se conectar a essa ANEEL e depois obviamente, ele cuida da parte interna, como ele já faz hoje. Mas nós, os primeiros cálculos nossos mostram que nós teremos, primeiro, uma qualidade gigante na transmissão de dados e do acesso até a internet, da conexão com a justiça, e segundo, uma redução de custos. Então, esse é um projeto interessante que o Conselho está gestando já desde o final do ano passado, nós estamos trabalhando nele, e agora o CNJ vai dar o próximo passo, que é implementar os primeiros tribunais como piloto. Com licença. No sentido da cooperação, como eu disse, lá já é uma prática do Conselho agir assim. Então, o CNJ pode ser olhado como um farol, né? Como um exemplo a ser seguido, porque dá certo, em que você ouve os demais atores e consegue implementar. Essa tem sido uma dinâmica do ministro Toffoli e dos conselheiros, de um modo geral, que atuam assim, né? E essa tem sido a atuação aqui no Conselho, de ouvir, de trabalhar junto, de cooperar. Não apenas internamente com os tribunais dos diversos segmentos, mas também com os demais atores do sistema de justiça. Então, eu vejo que é importante muito mais reforçar essa prática, acima de tudo, né? Trabalhar nesse sentido. Quanto ao terceiro item que eu mencionei, do desafio, o que fazer, é o que nós estamos fazendo. Nós estamos a cada momento descobrindo e trabalhando no problema, e buscando novas soluções, novas opções, novos resultados. É nesse sentido que trabalhamos. Aqui, no Conselho, uma iniciativa forte que fizemos foi iniciar, já no final de abril, um programa de formação para a automação no nosso sistema de gestão de processo, o PJE. A adesão tem sido gigantesca, nós temos uma média de 200 pessoas por webinar que estamos fazendo toda semana para potencializarmos o sistema, o uso do sistema. Independentemente da situação que vivemos, a justiça precisa ser célere, ela precisa entregar. E do outro lado, nós precisamos facilitar a vida daqueles que operam o sistema. O sistema precisa atendê-lo melhor, ter maior usabilidade. Então, nós estamos investindo nisso, orientando os tribunais para que apertem os parafusos, fazem um ajuste fino no sistema para que ele possa responder adequadamente, porque ele tem condições para isso. Basta saber fazer. Então, Pico, acho que são essas linhas, né, naquilo que procuramos para enfrentar esses problemas hoje, né, atualmente. Sim, em relação ao futuro, é muito difícil. Quem disser que sabe como será daqui a 6 meses, é muito difícil afirmar qualquer coisa em relação ao comportamento, em relação às atividades, né, do dia a dia, porque o impacto digital é grande, mas a gente não tem condição de fazer afirmações. Olha, será assim? Por exemplo, os encontros, a vida voltando completamente ao normal. As pessoas... eu tinha uma rotina, Dr. Braulio, de viajar todos os dias, praticamente da semana. Eram 2 estados por semana e eu tive que me retransformar, repensar todo o negócio e está dando certo. Ele está conseguindo ser muito mais produtivo de forma online. Então, nessa linha da produtividade, eu tenho acompanhado as divulgações dos perfis dos tribunais no Instagram e a gente vê vários tribunais divulgando os resultados, mostrando para a população que não está parado, porque fica, o judiciário está parado, quando que vai voltar? Porque as pessoas confundem, né, a questão de prazos, etc., com as atividades do dia a dia. A gente acompanhou lá nessa transformação, que foi muito rápida, as áreas de TI dos tribunais conseguiram, de forma muito rápida, disponibilizar a tecnologia para as pessoas trabalharem em casa. Então, a gente tem muita informação sobre a questão da produtividade. Isso é uma realidade, né?
o aumento da produtividade do mundo home office. É o que nós temos observado, né? Esse não deslocamento, esse você ficar em casa e tal, ele tem permitido isso. Mas, por outro lado, ele não tem sido fácil também. Nós não podemos esquecer. Primeiro, vamos lá. A gente tem observado, e as notícias é de que a produtividade aumentou, no sentido de que estamos trabalhando bem mais, ou estamos mostrando isso. Acho que o mais importante de não falar da produtividade, ao invés de falar da produtividade, dizer que o judiciário continuou trabalhando. O judiciário não fechou. Sim. E um aspecto importante é assim, nós não sabemos o que virá daqui 6 meses, mas nós sabemos que seguramente nós precisaremos da justiça daqui 6 meses e ela precisa dar uma resposta. Então, existem alguns pontos aí que eles são fixos. Eu posso me ancorar nesses pontos. O que para mim é um desafio, e eu como juiz do trabalho não posso deixar de ficar atento a isso, essa questão do ambiente de trabalho ser a própria casa. Então, esse é um desafio também de se organizar, né? De como cuidar da casa, como interagir, como interagir com os filhos, com com o cônjuge, né? com o companheiro, a companheira, como fazer isso, como no dia a dia você poder gerir a sua casa, né? O seu ambiente, o seu espaço, mantê-lo adequado, mantê-lo limpo, né? Fazer a sua comida, cuidar disso e, ao mesmo tempo, manter um nível de trabalho, um nível de produtividade que seja adequado, que você possa entregar alguma coisa de valor, né? Então, isso mexeu muito com a gente. Então, todos nós precisamos nos reinventar nesse sentido. Eu acho temerário, inclusive, ficar, não, é só a produtividade aumentou, mas a que preço que isso está acontecendo? Eu não sei se nós conseguiríamos manter esse ritmo alucinante de reuniões, de internet o tempo todo por muito tempo, né? Então, nós precisamos dosar isso. Não tem como saber se as pessoas vão conseguir manter esse ritmo que está agora, né? Porque a produtividade aumentou. Agora, quando tu falaste, eu me lembrei de uma coisa. O Jeff Bezos, quando ele vai fazer o planejamento do negócio dele, ele olha para as coisas que não vão mudar. Ele se baseia naquilo que não vai mudar. E o que não vai mudar no negócio da Amazon, por exemplo? As pessoas vão continuar querendo comprar sempre mais rápido, ter uma boa experiência, comprar mais e uma entrega também cada vez mais rápido e mais barato. As pessoas vão continuar querendo comprar, ter uma entrega rápida e pagar mais barato. Então, é mais fácil olhar para o futuro, agora no judiciário, e pensar nas coisas, porque as coisas que vão mudar é difícil saber, mas as coisas que não vão mudar é que a justiça vai ser cada vez mais necessária, né? E principalmente, a gente sabe que quando tem crise, tem um indicador que mostra que aumenta o volume de processos, né? Em função de contratos, revisão de contratos, e muitas... tem essa perspectiva, né? De aumento do volume em função da pandemia. No mês de abril caiu um pouco pelos nossos dados, talvez por conta dessa readaptação. Eu não digo no sentido de volume, mas todos os segmentos de justiça, e aqueles que têm mais volume, que é a justiça estadual, que em primeiro lugar, justiça e os dois judiciários da União Federal e do Trabalho, esses 3 são os que mais têm os volumes, né? Todos eles receberam muitas demandas relacionadas ao Covid. Isso é interessante, né? Então, esse elemento, essa variável, vamos dizer assim, ou essa questão colocada, ela afetou sobremaneira inúmeras relações jurídicas. E o judiciário foi chamado a se manifestar. É curioso isso, né? Então, a todo momento do trabalho foi assim, nas relações de consumo, nos contratos, como você mencionou, nas questões, por exemplo, previdenciárias, uma série na questão criminal. Todo o judiciário foi chamado a dar respostas nesse sentido, né? Então, eles têm que estar presentes, ele tem que responder a isso. Então, o que
poderíamos hoje considerar, nós não podemos considerar como nada hoje é absoluto, mas nós podemos considerar com segurança que o judiciário será demandado e ele precisa dar essa resposta. E nós precisamos estar atentos a como vamos fazer isso em situações como essa, em que em alguns lugares você abre, em outros lugares você fecha, né? Em alguns lugares tem lockdown, em outros lugares você abre as atividades e daqui a pouco você recua aqui, depois você cresce ali. Então, isso é uma análise do dia a dia, né? Turval, além dessas iniciativas, tipo esse acordo de cooperação com a Cisco, que deu super certo e que está sendo repercutido nos tribunais, estão usando a videoconferência, e a gente vê vários usos de videoconferência que antes tinham uma certa resistência, né? Para interrogatório, videoconferência em questões familiares, videoconferência até casamento online, posses de magistrado, e alguns tribunais realizaram posses por videoconferência, ou seja, está ampliando as formas de utilizar essa tecnologia, né? Além disso, além dessas medidas que foram adotadas em função da crise, os outros projetos do CNJ, projetos do Sinapse, a plataforma de inteligência artificial e outras iniciativas, como está o andamento disso? Parou em função da pandemia ou as coisas estão funcionando ao natural? Não, na verdade a gente acelerou aqui. A gente conseguiu fazer isso. O nosso time precisa receber todos os elogios, não só o time do CNJ internamente, mas os times do Judiciário, de TI, que trabalham conosco na nossa plataforma, né, do PJE. A gente conseguiu acelerar vários projetos e teremos até o final desse semestre muita coisa boa sendo entregue. Eu mencionei para você, agora há pouco, esse programa de formação. Né? O que nós percebemos e que estamos fazendo? Nós criamos um programa de formação permanente para automação avançada no PJE, de maneira a mostrar uma outra face do sistema. O sistema apanha muito, em muitos dos casos apanha injustamente, mas é porque nós não sabemos mostrar, né? Talvez temos que melhorar a nossa comunicação. Mas o que nós temos? O PJE é uma grande caixa de ferramenta customizável, que os tribunais podem, hoje ele está assim, customizável, amigável, e que ele pode responder, dar uma resposta muito interessante para a sociedade. Então, nós estamos com esse programa de formação para orientar os tribunais de como ele pode configurar o sistema. E aí nós incluímos nesse programa, o primeiro aspecto foi de como fazer com que o fluxo do sistema, a configuração dele possa dar melhor respostas. Mas nós inserimos nesse programa itens como robotização, né, como a implementação de robôs, especialmente comunicando com serviços, né, então para automação nesse sentido de robotização do sistema, e a nossa solução de IA, né, uma solução que decorre de um acordo com o Tribunal de Justiça de Rondônia, e que nós já colocamos em produção a nossa plataforma para hospedar e prover modelos de IA, né, para o PJE, de maneira que o tribunal, mesmo que o tribunal não tenha uma equipe de IA, ele pode configurar o PJE para usar modelos de IA no seu fluxo processual. Nós vamos, coincidentemente, as próximas 3 semanas serão para isso aqui no nosso webinar. Nós vamos orientar como o tribunal pode fazer isso, né, como ele pode conectar, implementar modelos de inteligência artificial no sistema. Nós já possível hoje, piloto. Os tribunais que ainda não têm nada, é possível utilizar essa plataforma? É possível, o tribunal vai poder configurar o PJE, usar serviços, implementar serviços e se beneficiar de alguns algoritmos. Nós já temos acho que 10 ou mais modelos de IA que poderiam ser utilizados. Né? Modelos de IA que identificam uma petição inicial, que identifica qual é o tema que está sendo tratado dentro dela, que identifica, por exemplo, qual é o movimento processual mais adequado para aquele tipo de decisão. Isso nós já implementamos. Então, nós vamos lançar desafios para as equipes dos tribunais, para que eles implementem no PJE esses modelos. Então, nós vamos começar. Isso não será um hackathon, nós não temos
hoje pernas para fazer isso, é um desafio grande, né? Não nesse momento, mas nós vamos já implementar esses modelos, desafiá-los a implementar os modelos, né? Então, já temos alguns modelos que podem ser utilizados, a ferramenta nós colocamos no conceito de nuvem, então você configura o sistema, usa uma API e você pode fazer com que ele venha interagir no seu fluxo processual. Ficou bem interessante a solução e os tribunais já vão poder começar a brincar com isso, implementar alguma solução assim, né? Então, o nosso trabalho agora tem sido o que, então, o CNJ? Construir um ecossistema favorável para que os tribunais inovem e alavanquem as suas melhorias no PJE. Estamos dando formação e ferramental para isso, funcionando como fomentador dessas soluções. A base dessa solução, dessa plataforma, é o Synapse, que veio de Rondônia, e está contemplando outras iniciativas dos tribunais, por exemplo, a Elis, lá do TJ de Pernambuco, também está nesse portfólio? Todo tribunal que desenvolve um modelo, que tem desenvolvido um modelo, eles hospedam aqui. No caso do TJ de Pernambuco, eles já vinham customizando para colocar, para adaptar, para algumas questõezinhas de ajuste do código, para colocar aqui. Temos alguns modelos, por exemplo, do Tribunal de Justiça do DF, que está sendo colocado, do Distrito Federal, que está sendo colocado aqui, alguns próprios de Rondônia, TRF da Terceira Região, que é de São Paulo, que tem um projeto que diz respeito à prevenção, então que analisa similaridades de casos, né? Então, temos várias iniciativas aqui, que eles já estão trabalhando conosco. Nós treinamos mais de 100 pessoas para usar o Synapse nesse período, né, dos tribunais. Foram mais, eu acho que chegamos a quase 200 pessoas que já conhecem a solução e que podem brincar com ela. Isso ajuda bastante. Esse período foi um período de plantar. Agora está na hora de colher. E quais outras iniciativas, além do Synapse? Eu sei que vocês estão sempre buscando inovar e buscando entender quais são as tecnologias que podem impactar. Por exemplo, nuvem. Eu vejo que o CNJ está se consolidando uma plataforma também de uso de nuvem para os tribunais, né? Sim. Nós temos 2 contratos hoje de nuvem, um com DataPrev e outro com o Embratel, que é para prover soluções nesse sentido para os tribunais. A arquitetura do PJE hoje é uma arquitetura voltada para a nuvem. Então, à medida que nós fomos evoluindo com ele, implementando novos módulos, nós vamos colocando isso em nuvem. Então, serviços, robôs e etc., eles começam a seguir para lá. Então, um exemplo que eu posso te dar tem 2 exemplos interessantes. Acho que todo mundo conhece a plataforma consumidor.gov.br, que é para disputas online entre o consumidor e empresas. A plataforma consumidor.gov, ela é extrajudicial, né? Ela tem um êxito muito grande nas soluções para os consumidores. O Conselho fez um acordo de cooperação com eles para que fosse dado à parte, no momento em que ela ajuiza uma ação de consumo, a possibilidade de ir ao consumidor.gov para tentar a conciliação. Porque ele tem muito êxito e tem uma interface que ajuda e tem muitas empresas lá. Então, nós fizemos um acordo, o CNJ fez um acordo com o Executivo, porque o consumidor.gov é mantido pelo Executivo Federal, e fez um acordo com o setor bancário e o setor de telefônicas, que estão no consumidor.gov. Então, o que nós fizemos? O PJ foi customizado, numa das suas últimas versões, foi customizado para que, quando for ajuizada uma ação, se ela for reconhecida uma ação de consumo, é perguntado à parte, ao advogado, ou à parte conduzir os postulantes, se ela quer ir ao consumidor.gov. Foi dada essa opção. Numa situação anterior, para que isso pudesse ser utilizado, eu não vou falar do consumidor.gov, porque você me perguntou da tecnologia. Num outro momento. Aproveitando só o gancho, a próxima live vai ser com
Luciano Tim, que é secretário nacional do consumidor. Então, essas relações de consumo serão bastante abordadas. Tá. Então, mas o que seria normalmente feito no tribunal? Cada tribunal teria que configurar o seu sistema, a sua infraestrutura para se conectar ao consumidor.gov. Cada um teria que fazer isso. Então, imagina 27 3Js, imagine 5 TRS, etc. O que nós fizemos? Usando essa nossa arquitetura, nós criamos um único endpoint, né? Um único ponto de acesso, de modo que o sistema é configurado para acessar a nuvem do Conselho e pela nuvem nós acessamos o consumidor.gov. E facilitamos essa implementação. O tribunal só tem que estar na nuvem do PJE. É isso que ele precisa fazer, usar a nuvem. O outro projeto que nós já vamos iniciar o piloto na próxima semana, é com uma solução que os Correios têm, que é o e-Carta, antes chamado de AR Digital. Uhum. Como é que isso funciona, né? Então, é quando nós usamos muito os Correios, né? O Judiciário é um grande cliente dos Correios, por conta da citação, das intimações, etc., que você tem que mandar correspondência. Essa solução do Correio, ela otimiza porque ela é toda eletrônica. Você não precisa imprimir nada. Você manda, o Correio cuida de imprimir, o Correio cumpre, né, o carteiro entrega, depois é digitalizado e devolvido para nós eletronicamente. Até hoje, os tribunais que implementaram essa solução fizeram como? Cada um tem que configurar, criar lá um serviço para poder se conectar ao Correio, para poder realizar isso. E aí você multiplica a necessidade de sustentação, de evolução, de infraestrutura, quer dizer, você multiplica demais o problema. Nós vamos disponibilizar um serviço na nossa nuvem, que vai ser esse hub para os Correios. Então, ele vai configurar o PJE, ele vai enviar tudo para esse lugar e esse lugar cuida de falar com os Correios. O tribunal não precisa instalar nada, ele só precisa se conectar na nuvem. E assim nós estamos fazendo com vários outros serviços e sistemas. Isso desonera o tribunal do ponto de vista da sua infraestrutura, economicamente também. O serviço é mais interessante, você é da área, você sabe que hoje as grandes instituições estão indo para a nuvem, não porque é bonito, mas porque ele é mais racional, a utilização, e todos nós ganhamos com isso. Então, esse é um investimento que nós temos feito para o PJE. Hoje, todos os serviços daquilo que estamos fazendo, a gente pensa assim, eu posso customizar o sistema sem codificar para usar? Posso, então vai ser por aqui. Eu posso usar a nuvem aqui? Posso, então vai ser por aqui. E isso permite que a gente entregue rápido, entendeu, Piccoli? Porque é necessário fazer isso. Deixa eu perguntar duas coisas em relação à nuvem. Primeiro ponto, o CNJ está com 2 contratos de nuvem, e eu sei que alguns tribunais já estão com um sistema já sendo desenvolvido em nuvem, que eu acho que é o caso do Tribunal do Rio, né? Que está com a nuvem da DataPrev, se eu não me engano. Outros tribunais que quiserem aderir, eles podem aderir a essa iniciativa de nuvem do CNJ, a primeira pergunta. E a segunda dá para considerar hoje esse assunto de nuvem já desmistificado em relação à segurança, em relação a alguns medos que se tinha, ou seja, não tem mais, a decisão não é mais ir ou não ir para a nuvem, ou dá para dizer que a pergunta agora é quando irei? Ou seja, dá para afirmar que está consolidado o tema da nuvem? Eu não posso dizer que está consolidado, né? Ele é um processo isso, né? O processo hoje é que nós já podemos observar que é mais tranquilo falar sobre isso. Eu encaro isso como um processo. Acho que hoje é mais tranquilo falar sobre isso. Vejo que é um futuro, mas acho que isso tem que ser pensado porque tem tribunais que fizeram grandes investimentos, eles não podem simplesmente abandonar o que tem, né? Então tem que pensar como fazer. É um processo, é uma caminhada, talvez. Por isso que talvez o quando seja, quando ir, né? Porque parece que o nível de maturidade está evoluindo, né? Isso, vai depender da maturidade, né, de cada um. E temos que lembrar, né, eu estou há um bom tempo no judiciário e estudo essa questão do uso da tecnologia no judiciário há mais de 20 anos.
logo que começamos a ter os primeiros bancos de dados para armazenar informações de processo, não estou falando de processo eletrônico, nós que começamos a ter os primeiros bancos de dados, havia uma discussão se era legal, do ponto de vista jurídico, se era legal o tribunal centralizar os dados num data center e não deixar o dado lá no foro. Se a informação daqueles processos não tinham que estar na vara, no fórum, e não centralizado no tribunal, onde já se viu o tribunal ficar com os dados todos dos processos. Você vê o quanto a gente foi caminhando nisso, quanto nós precisamos ir evoluindo e aprendendo nesse sentido, né? O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro hoje o PJE está em nuvem, está usando a data prévia, uma cooperação que estamos fazendo para esse início do projeto, né? Essa é a realidade. O Tribunal de Justiça do Piauí é a mesma coisa, também usa a nuvem, data prévia, via conselho, e nós estamos estudando uma maneira de como vamos ver daqui para frente, nos próximos anos, né? Então, estamos desenhando uma proposta aí para os tribunais para ver como isso se dá de sustentação, né? Porque não adianta você também ficar botando muita coisa nova, mas depois aquilo é insustentável no tempo, né? Lembrando que os recursos públicos são escassos e que nós devemos ter responsabilidade no gasto, né? E a questão é olharmos juntos para o problema, não apenas o Conselho, mas todo o sistema, todos os segmentos de justiça. Que são realidades bastante diferentes, né? Tem tribunais de pequeno porte que são mais dependentes do Conselho, eu acho, até no sentido de infraestrutura e de iniciativas que podem modernizar. O que, na verdade, nós temos hoje uma grande crise orçamentária. Isso é da União e dos Estados. Nós temos uma dificuldade disso. O dinheiro não vai aumentar. E foi agravado agora pela crise do vai aumentar. Não vai aumentar. Nós temos que ser inteligentes, usar o que temos, com os recursos que temos, sermos espertos no sentido de sabermos como encontrar soluções inteligentes para isso. Não temos outra saída. Nós temos que pensar juntos, sermos criativos para poder sair do outro lado. Acho que é por aí. É realmente um momento de reflexão, aproveitar esse movimento todo de inovação que está acontecendo, aproveitar essa transformação, né, das instituições, não só as públicas, mas as privadas. Eu vejo que a sociedade como todo está tentando melhorar, se adaptar a esse momento e avaliar como será o depois, né? Como é que, assim, infelizmente, o tempo passa muito rápido, a gente já quase passou. Eu preciso deixar gravado aqui, também tem mais uns 3 minutinhos para fazer um fechamento, para que eu possa deixar isso gravado. Depois esse vídeo vai ficar disponível no YouTube, para que a gente possa levar esse conhecimento. Eu acho que são muitas realizações, são muitas coisas que vocês estão realizando no CNJ. Parabenizo de novo pelo trabalho que vocês vêm fazendo. A gente percebe isso nas andanças pelos tribunais, mesmo agora nas andanças virtuais, que a gente está conseguindo conversar mais ainda em função dessa otimização do tempo que a videoconferência nos proporciona. Mas de uma forma assim, de pensando para o amanhã, como é a visão do Braulio em relação a logo ali adiante, depois da crise da pandemia? Como poderia, assim, resumidamente, tentar não prever o futuro, mas como é que, na tua opinião, vai ser depois da crise para o judiciário? Eu acho que nós vamos... esse exercício assim, de futurologia é um negócio complicado, mas nós vamos viver ainda. Eu não tenho uma visão muito otimista do próximo ano nosso. Enquanto nós não tivermos testes, muitos testes, e sabemos como está a evolução da pandemia, das infecções, nós vamos ter muita dificuldade de planejar, então nós precisamos fazer isso. Temos um estudo epidemiológico profundo para termos uma verdadeira dimensão, né? Me parece que pelo que eu tenho lido,
de especialistas na área, de pessoas que têm estudado esse tema. Nós podemos viver momentos de abrir e de fechar, momentos em que nós vamos nos deslocar mais e momentos que nós vamos nos fechar. E aí vamos ter que ser muito criativos na justiça para resolver isso, né? Como as pessoas acessarão o judiciário? Então, eu acho que o que me preocupa é o acesso, como eles vão acessar, né? Eu mencionei a minha filha no começo, que é arquiteta, e nós falamos sobre essa questão do concreto e do digital. Ela disse assim para mim outro dia que eu era muito radical. Pai, você acha que tudo vai virar digital? Não é assim? E ela me convenceu, ela tem razão. Os espaços dos foros, o concreto, aquele espaço concreto do judiciário, ele é fundamental, ele é necessário, ele tem um simbólico muito forte e nós precisamos estar ali. Mas o modo como nós estaremos ali será um pouco diferente. Ele pode ser diferente, nós precisamos pensar sobre isso. Então, a minha visão é que nós ainda vamos conviver um tempo com essa situação, exceto se tivermos aí uma vacina que venha e resolva tudo, mas mesmo que estivesse hoje a vacina, para poder fazer essa vacina ser fabricada e todo mundo ter essa vacina, é um negócio que demora também, né? Tem uma logística. Então, ainda que fosse assim. Então, a minha visão é a visão de que nós viveremos um mundo diferente no nosso trabalho no judiciário, que é o que me afeta, né? E afeta os que estão olhando aqui. Nós precisamos repensar como vamos funcionar, né? Mas nesse sentido. Não sei se eu consegui falar. Eu tenho uma preocupação. Eu vi uma mensagem aqui de um comentário, é que eles vão passando assim muito rápido, não dá para ver rápido. Eu tenho uma preocupação com a proteção dos dados, com a Lei Geral de Proteção de Dados, e isso. O CNJ tem um grupo de trabalho que está estudando isso. Eu acredito que pelo Conselho de Monitoração, mas o grupo de dados, pretende realizar uma consulta pública e depois propor ao Conselho uma resolução sobre esse tema, da proteção dos dados processuais, também nesse sentido. Então, essa é uma coisa que me preocupa e que valeria a pena um debate grande sobre isso, com mais gente, por um outro período. Aqui está curto para isso. E o outro é que o Conselho também tem um grupo muito, muito interessante, que nós estamos discutindo sobre a ética no uso da inteligência artificial no judiciário. Né? Uma provocação feita pelo desembargador Alaor, do TJ de Rondônia, né? Uma pessoa que se preocupa muito com esse assunto, e estamos também avançando na proposta de um modelo, né? Levar ao Conselho uma proposta de um modelo em relação a isso. Acho que isso também é fundamental, nós precisamos estudar como isso vai se encaixar na nossa vida e na nossa atividade daqui para frente, Piccoli. Muito obrigado, ficou muito sucinto, mas deu uma visão sobre as preocupações e a visão do Braulio sobre o futuro. Aliás, falando em futuro, Dr. Braulio, a gente vai ter um futurista no ExpoJude como palestrante, e nas semanas decorrentes do Expo, eu fechei com ele uma oficina que vai tratar de fazer um exercício sobre o futuro da justiça depois da pandemia. Já fica o convite. Uma máquina do tempo, podemos construir uma máquina do tempo, né? Aí a gente vai lá, vê como é que é e volta aqui. Exatamente, quem sabe, né? Mas excelente, é possível bacana. fazer o exercício, é uma reflexão, acho que vai ajudar. Claro. Eu tenho 30 segundos, eu preciso encerrar. Muito obrigado pela atenção, eu agradeço a todos que ficaram online com a gente, e já daqui a pouquinho estou entrando de novo com o Luciano Tim para falar sobre essas relações do consumo na era digital. Obrigado, doutor Braulio, parabéns pelo trabalho. Um abraço, Piccoli, tudo de bom, boa sorte aí, bom trabalho, parabéns. Valeu, muito obrigado. Um abraço. Tchau. Tchau. Dado de hoje, enquanto o doutor Braulio entra, eu lembro a todos, eu não consigo desconectar deste tema. Doutor Braulio, bom dia. Bom dia, Piccoli, tudo bem? Tudo bem? Eu estava lembrando as pessoas que já estão se conectando aqui do evento que a gente fez lá no início de abril
porque é bastante sintomático. Assim, na metade de março, a gente estava organizando a programação do evento em Goiás, junto com o Tribunal de Justiça de Goiás, e lá no dia 16 a gente decidiu por transferir para o segundo semestre. E aí qual foi a medida? Vamos aproveitar a agenda que está reservada e organizar um evento online. Ninguém tinha feito isso. A gente não tinha nenhuma experiência, tivemos que, em 15 dias, assim como todo mundo está se transformando e teve que rapidamente se adequar ao novo modelo, a gente conseguiu desenhar aquele evento que foi incrível, que tinha uma participação prevista de 250 pessoas e foram 2.150 pessoas que participaram, tiveram acesso a muito conteúdo, foram quase 40 palestras. E por ser online, a gente também teve que pensar, pesquisar os horários, então as pessoas preferiram que fossem de manhã, e assim como o Expo Jude será em 3 manhãs, também foi em 3 manhãs. Outra coisa, as pessoas online têm não se consegue permanecer o engajamento por muito tempo, então foram palestras inspiradas no modelo TED, 15 minutos. Então foram várias medidas que foram importantes para garantir o sucesso do evento. E eu não podia deixar de fazer essa conexão, porque eu lembro, naquele evento, o Dr. Braulio falou uma frase que ficou marcada, né? Aquela frase que a jurisdição digital será o novo normal. Eu lembro disso na sua palestra e aquilo ficou, ao longo de todos esses dias depois do evento, refletindo e sendo repercutida, né, de várias formas aí por várias pessoas, operadores do direito que assistiram e ficaram com aquilo como uma referência, como uma reflexão diante desse desafio de todo mundo se reinventar. Então, muito obrigado por ter aceito mais uma vez o nosso convite. É uma honra, uma satisfação estar abrindo essa manhã com bate-papo com o Dr. Braulio Guzmão, que é juiz auxiliar da presidência do CNJ. Então, jurisdição digital será o novo normal? Bom dia, Piccoli. Eu acho que não tem como não ser e já é uma realidade hoje. Hoje, a justiça brasileira só está funcionando porque nós temos o processo judicial em meio eletrônico. Nós conseguimos fazer com que o processo caminhe, que haja uma tramitação, que haja manifestação de advogados, de magistrados, de servidores, porque o processo ele tramita em meio eletrônico e ele se vale da internet como a via para essa tramitação. Não há outra maneira nesse momento. A justiça ainda exige e vai continuar exigindo atos presenciais. Eles estão sua realização hoje, mas aquela presença, aquele concreto, a sua realização hoje ainda não é completa, obviamente pelo momento que nós vivemos, mas a jurisdição digital ela já vinha sendo crescente no país, mas ela se transforma hoje naquilo que eu reafirmo aquilo que eu digo, essa nova normalidade, essa nova realidade é uma justiça, uma jurisdição digital. Certamente ainda existem barreiras a serem vencidas, né, por todas as instituições, por todas as pessoas. Você poderia citar 3 barreiras que ainda precisam ser vencidas, não só pelas instituições, mas pelos operadores do direito em relação a esse novo normal? Eu penso que a principal barreira para mim, quando eu olho isso, é o acesso à internet no Brasil. O Brasil é um país continental, ele tem uma realidade, ele não é homogêneo na sua realidade. Então nós temos situações como no meu estado, Paraná, em que nós temos serviços, por exemplo, de fibra ótica que facilmente chegam à casa das pessoas, e essa não é a realidade em outros lugares do país, né? Nós temos situações, às vezes no próprio interior do Paraná, em cidades menores, ou no interior do Brasil de um modo geral, nós não temos o acesso à internet como deveríamos ter. Então, esse é o primeiro problema, nós não podemos esconder isso. E esse é um desafio que não é solucionado apenas pelo mercado,
não é solucionado apenas pelo Estado, pelo Executivo, ele é algo que todos nós devemos estar atentos a isso. Observe que quando a lei do processo eletrônico foi editada, a lei 11.419, havia o debate, falou assim, mas e quem não tem internet, como é que vai acessar? Quem não tem computador, quem não tem scanner para digitalizar, etc. A lei previu que nos espaços dos fóruns existissem equipamentos para atender os advogados e a população. Mas essa não é a realidade hoje. Hoje eles não podem ir até lá, né? Ou não é possível isso ser liberado. Então eu considero como um grande desafio. Eu não considero como um impedimento, eu considero como um desafio. É algo que tem que ser enfrentado e se buscar soluções. Do lado do Conselho Nacional de Justiça, estamos trabalhando nesse sentido para melhorar a infraestrutura dos tribunais, apoiando os tribunais no Brasil em relação a isso. Mas, obviamente, existe o outro lado, que é como as pessoas, como um advogado no interior do país, como uma parte que pode exercer o ius postulante, como é que ela faz para acessar o judiciário, a jurisdição digital, se ela não conseguiu chegar plenamente a ela. Então, veja que interessante que havia, até antes desse momento que estamos vivendo de pandemia e de isolamento social, havia uma discussão, se não tem problema, porque a maioria da população, embora tenha outras dificuldades, todo mundo tem um celular, consegue acessar a internet. Mas aí começou a surgir o problema porque, às vezes, numa casa só tem um, e mais de uma pessoa precisa dele. Eu cheguei a ler material de crianças que precisam estudar, fazer exercícios e tal, e aí fica esperando o pai chegar em casa ou a mãe com o celular para ele poder acessar. Então, não é uma coisa simples. Então, essa é uma dificuldade. Eu considero isso um problema muito sério e que nós precisamos superar. Mas, mais uma vez, ele não pode impedir que a inovação cresça. E inovar não é apenas oferecer solução tecnológica. Inovar também é trabalhar com inteligência para encontrar saídas que não estão restritas apenas ao mundo digital. A ferramenta, a tecnologia da informação, ela é uma ferramenta. Então, eu considero isso um primeiro item. O outro desafio que eu considero fundamental é o diálogo e a cooperação. O Código de Processo Civil trouxe esse instituto, consolidou isso da cooperação no âmbito judicial e que eu penso que é um investimento que devemos fazer, no sentido de atuarmos todos os atores do serviço do sistema de justiça, seja Ministério Público, advogados, defensores públicos, procuradores, magistratura, eles devem procurar cooperar e colaborar para que possam alcançar o mesmo resultado. Nós temos as ferramentas para isso, do ponto de vista legal, da legislação, mas nós muitas vezes não cooperamos. Então, esse é fundamental. Veja, por exemplo, essas resoluções, as últimas resoluções que o CNJ tem editado sobre esse momento especial da pandemia. Elas são fruto de diálogo, de debate com vários atores. O próprio Conselho Nacional de Justiça é um exemplo disso, porque ele é a cooperação institucionalizada, porque tem diversos atores da sociedade que dele participam. O plenário do Conselho representa isso. Então, o segundo desafio para mim é que nós precisamos aprender a cooperar. Precisamos aprender a cooperar com os demais atores do sistema e precisamos aprender a cooperar dentro do próprio judiciário, com as instituições, com os tribunais. Então, isso para mim é o segundo desafio. Nós precisamos aprender a fazer isso. Tentamos muitas vezes atuar apenas resolvendo o meu problema, né? A minha situação. Então, esse é o segundo aspecto em que a tecnologia ela está ali, mas nossa visão é outra, né? Temos que trabalhar nisso. O terceiro desafio para mim, talvez tenha mais, mas você me pediu 3, então vamos falar de 3. O terceiro desafio é que não vermos como estaremos daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses. Existe uma área do design thinking. Esse é um grande desafio. Uma das minhas filhas é arquiteta e ela tem estudado, e a gente tem conversado muito, né? Esse tempo de pandemia
o convívio em casa tem sido mais intenso e tem sido bom. Uma das minhas filhas, ela é arquiteta e ela tem estudado sobre o tema do Design Thinking, que nasceu na arquitetura. E o Design Thinking trabalha com um dos conceitos que eles chamam de Wicked Problem, que é um problema perverso, ou não é um problema difícil, em que você descobre o problema completo à medida que você vai encontrando soluções. Você não tem uma solução definitiva para ele. Você vai caminhando, vai encontrando respostas, vai adaptando. Não existe o certo e o errado, existe aquilo que é melhor e aquilo que não é tão bom, e você vai caminhando nisso. Acho que o grande desafio das instituições, de um modo geral, né, e do judiciário de um modo especial, que eu tenho aqui, é ir sendo inteligente na busca de soluções no dia a dia, né? Encontrando, analisando, dando um passo, um outro passo. Não existe solução definitiva. Hoje fica assim, como esse caso, por exemplo, da videoconferência. Mas presencial tem que ser presencial, tem caso que não dá, etc. Meu amigo, nós estamos num momento que nunca existiu. A situação é diferente, vamos ter que pensar em como resolver a questão. Talvez não consigamos resolver tudo. Sim. Essa foi a situação, por exemplo, quando, pouco antes do isolamento, daquela suspensão de prazos, etc., aqui o que nós fizemos? A gente olhou para essa situação, o que nós poderíamos prever? Prever que nos próximos 1 mês, 2 meses, essa era a visão em março, em 2 meses, nós teríamos dificuldade, nós não iríamos para o fórum, ninguém ia conseguir se mover fisicamente. Bom, nesse sentido, precisávamos de uma maneira de interagirmos, né? E a videoconferência se mostrou esse caminho. Mas tem um monte de solução aí, tem isso, tem aquilo, tem tribunal que tem solução, já por conta de algum pacote, de uma suíte de aplicações e tal. Tem outros tribunais que não tem nada, ninguém tem olhando para isso, está olhando para aquilo. Nós corremos, conseguimos fazer um acordo de cooperação técnica e oferecer para o judiciário, sem custos, e levantar rapidamente, em 15 dias, uma plataforma para videoconferência. Esse foi um caminho, e isso se mostrou uma decisão acertada, porque hoje nós já passamos de 60 mil ontem, reuniões realizadas nesse período desde 1º de abril, 60 mil usando a plataforma emergencial de videoconferência, exatamente, mais de 60 mil, sem considerar os tribunais que já utilizavam outras soluções. Eu ia falar, né? 60 mil só proveniente desse acordo do CNJ, né? Do CNJ com a Cisco Brasil. O que aconteceu? Rapidamente, nós levantamos uma solução com a parceria com a Cisco em uma área segregada, segmentada, segura para o judiciário, para poder fazer isso. O acordo de cooperação ele tem um prazo que vai nos dar a condição de estudarmos como será depois, né? Então, essas devem nortear, né? Nós temos que entender que nós não vamos conseguir uma solução definitiva, não podemos deixar de agir, mas isso tem que se dar nós vamos descobrindo o problema à medida que vamos caminhando com ele. Então, se pudéssemos colocar 3 desafios, eu ficaria com esse. O problema do acesso à internet no Brasil, a necessidade de cooperação, e estamos diante de um problema, de um wicked problem, de um problema perverso que exige de nós criatividade. Sim, são três problemas, 3 questões muito bem escolhidas, digamos assim, que a gente teria, como você comentou, teríamos outras, né? Ontem a gente estava naquelas reuniões preparatórias para o evento da semana que vem, que vai ser o ExpoJude, e testando a palestra com o professor Lívio Ziviani, lá da Universidade Federal de Minas Gerais, que é um especialista em inteligência artificial e tecnologia, e, na verdade, estávamos comentando sobre isso, né? Ele disse, cara, hoje estamos utilizando aqui o Wi-Fi, está funcionando perfeitamente, mas eu não quero deixar de usar o 4G porque eu preciso do plano B, porque é uma instabilidade, a gente não sabe, o país ainda não tem infraestrutura que consiga te dar uma tranquilidade de testar hoje, semana que vem, utilizar o mesmo ambiente, pode ser que não funcione tão bem quanto no teste. Então, a gente acabou debatendo um pouco sobre isso, a dificuldade de acesso em um país continental como é o Brasil. Você tem o Rio Grande do Sul com uma estrutura boa, e São Paulo, que pode ser até melhor, mas quando chega lá para o norte, estados como Manaus, Roraima, a dificuldade é bem maior, né? Então, a gente não há uma solução pronta, não é só um problema de estado, as empresas também precisam cooperar. E falando em empresa,
parabéns por essa iniciativa, desse acordo de cooperação. É um trabalho incrível que vocês fizeram e foram muito ágeis. Disponibilizar, a gente vê vários tribunais do Brasil, né, como você falou, 60 mil videoconferências já realizadas, isso é um dado Sim. bastante significativo, né? E também nessa questão da cooperação, a gente percebe isso, né, que o trabalho dessa gestão do CNJ conseguiu se posicionar muito bem nessa articulação, aproximando os tribunais, compartilhando soluções, fazendo essa a arquitetura, né, de tecnologia, disponibilizando para os tribunais, buscando a cooperação. A gente vem também tentando aproximar através dos eventos. A gente, o ano passado, teve o Expo Júri presencial com 23 tribunais expondo, e esse ano a gente vai ter também em outubro o evento presencial, mas já no online a gente tem mais de 20 tribunais já confirmados com um stand virtual, onde as instituições poderão acompanhar o que as outras estão fazendo, compartilhar soluções, as pessoas visitarem os tribunais para saber o que está sendo feito, porque a gente entende justamente esse ponto de cooperação é fundamental. Mas diante desses três desafios, doutor Braulio, da questão do acesso, né, a infraestrutura de acesso, a parte da cooperação e também essa questão de futuro, né, para onde vamos ir, como é que o CNJ está se posicionando nesses três pontos? Como estão as ações do CNJ relacionadas a essas três ponderações, esses três pontos de reflexão que a gente comentou aqui? Nesse aspecto da internet, que é o que diz respeito à dificuldade, do lado do Conselho, o que nós observamos é o enorme custo que os tribunais têm hoje para manter as suas redes. Não é barato isso. Você tem que manter a conexão de cada unidade judiciária, de cada data center, de cada foro. Nós fizemos recentemente uma cooperação com o Ministério da Ciência e Tecnologia e por intermédio dele, com a Rede Nacional de Pesquisa. A Rede Nacional de Pesquisa é uma organização que compreende e faz o link de todas as instituições de ensino federais no Brasil, e ela tem dois eixos principais. O primeiro eixo é o da pesquisa científica, do fomento à pesquisa científica entre essas instituições. Você vai ter universidades públicas federais, universidades federais e institutos de educação. E o segundo eixo é em cada um dos locais onde existe uma instituição dessa, ela faz parte da rede, que é a rede, o nome da rede é IPE, é uma rede, mas ela é uma rede de fibra ótica, é uma rede específica que liga fisicamente pela fibra essas instituições. É uma rede de alta velocidade que é conectada à internet. Essa rede ela não é uma rede contratada de uma empresa de telefonia. Ela é uma rede própria mantida pela RNP com o apoio do Ministério da Ciência e Tecnologia. Nós iniciamos uma cooperação com eles e eles vão segregar uma área para o judiciário brasileiro nessa rede e nós vamos ter muita vazão de dados, vamos poder utilizá-la em larga escala em todo o país. Nós vamos iniciar um projeto piloto, queremos iniciar ainda nessa gestão do ministro Toffoli, um projeto piloto envolvendo dois tribunais, um do Norte e um do Nordeste, para começar, ainda estamos fechando com eles, então não dá para divulgar, mas para fazermos esse piloto, de maneira que o tribunal poderá utilizar como backup ou como seu linhão principal, se conectar a essa ANEEL e depois obviamente, ele cuida da parte interna, como ele já faz hoje. Mas os primeiros cálculos nossos mostram que nós teremos, primeiro, uma qualidade gigante na transmissão de dados e do acesso até a internet, da conexão com a justiça, e segundo, uma redução de custos. Então, esse é um projeto interessante que o Conselho está gestando já desde o final do ano passado, nós estamos trabalhando nele, e agora o CNJ vai dar o próximo passo, que é implementar os primeiros tribunais como piloto. Com licença.
No sentido da cooperação, como eu disse, lá já é uma prática do Conselho agir assim. Então, o CNJ pode ser olhado como um farol, né? Como um exemplo a ser seguido, porque dá certo, em que você ouve os demais atores e consegue implementar. Essa tem sido uma dinâmica do ministro Toffoli e dos conselheiros, de um modo geral, que atuam assim, né? E essa tem sido a atuação aqui no Conselho, de ouvir, de trabalhar junto, de cooperar. Não apenas internamente com os tribunais dos diversos segmentos, mas também com os demais atores do sistema de justiça. Então é muito mais, eu vejo que é importante muito mais reforçar essa prática, acima de tudo, né? Trabalhar nesse sentido. Quanto ao terceiro item que eu mencionei, do desafio, o que fazer, é o que nós estamos fazendo. Nós estamos a cada momento descobrindo e trabalhando no problema, né? E buscando novas soluções, novas opções, novos resultados. É nesse sentido que trabalhamos. Aqui, o Conselho, uma iniciativa forte que fizemos, foi iniciar já no final de abril um programa de formação para a automação no nosso sistema de gestão de processo, o PJE. A adesão tem sido gigantesca, nós temos uma média de 200 pessoas por webinar que estamos fazendo toda semana para potencializarmos o sistema, o uso do sistema. Independentemente da situação que vivemos, a justiça precisa ser célere, ela precisa entregar. E do outro lado, nós precisamos facilitar a vida daqueles que operam o sistema. O sistema precisa atendê-lo melhor, ter maior usabilidade. Então, nós estamos investindo nisso, orientando os tribunais para que apertem os parafusos, fazem um ajuste fino no sistema para que ele possa responder adequadamente, porque ele tem condições para isso. Basta saber fazer. Então, Piccoli, acho que são essas linhas, né, naquilo que procuramos para enfrentar esses problemas hoje, né, atualmente. Sim, em relação ao futuro, é muito difícil. Quem disser que sabe como será daqui a 6 meses, é muito difícil afirmar qualquer coisa em relação ao comportamento, em relação às atividades, né, do dia a dia, porque o impacto digital é grande, mas a gente não tem condição de fazer afirmações. Olha, será assim? Por exemplo, os encontros, a vida voltando completamente ao normal. As pessoas... eu tinha uma rotina, Dr. Braulio, de viajar todos os dias, praticamente da semana. Eram 2 estados por semana e eu tive que me retransformar, repensar todo o negócio e está dando certo. Ele está conseguindo ser muito mais produtivo de forma online. Então, nessa linha da produtividade, eu tenho acompanhado as divulgações dos perfis dos tribunais no Instagram e a gente vê vários tribunais divulgando os resultados, mostrando para a população que não está parado, porque fica, o judiciário está parado, quando que vai voltar? Porque as pessoas confundem, né, a questão de prazos, etc., com as atividades do dia a dia. A gente acompanhou lá nessa transformação, que foi muito rápida. As áreas de TI dos tribunais conseguiram, de forma muito rápida, disponibilizar a tecnologia para as pessoas trabalharem em casa. Então, a gente tem muita informação sobre a questão da produtividade. Isso é uma realidade, né? O aumento da produtividade do mundo home office. É o que nós temos observado, né? Esse não deslocamento, esse você ficar em casa e tal, ele tem permitido isso. Mas, por outro lado, ele não tem sido fácil também. Nós não podemos esquecer. Primeiro, vamos lá. A gente tem observado, e as notícias de que a produtividade aumentou, no sentido de que estamos trabalhando bem mais, ou estamos mostrando isso. Acho que o mais importante de não falar da produtividade, ao invés de falar da produtividade, dizer que o judiciário continuou trabalhando, o judiciário não fechou. Sim. E um aspecto importante é assim, nós não sabemos o que virá daqui a 6 meses, mas nós sabemos que seguramente nós precisaremos da justiça daqui a 6 meses e ela precisa dar uma resposta. Então, existem alguns pontos aí que eles são fixos. Eu posso me ancorar nesses pontos. O que para mim é um desafio, e eu como juiz do trabalho não posso deixar de ficar atento a isso, essa questão do ambiente de trabalho ser a própria casa. Então, esse é um desafio também de se organizar.
né, de como cuidar da casa, como interagir, como interagir com os filhos, com, com o cônjuge, né, com o companheiro, a companheira, como fazer isso, como no dia a dia você poder gerir a sua casa, né, o seu ambiente, o seu espaço, mantê-lo adequado, mantê-lo limpo, né, fazer a sua comida, cuidar disso e, ao mesmo tempo, manter um nível de trabalho, um nível de produtividade que seja adequado, que você possa entregar alguma coisa de valor, né? Então, isso mexeu muito com a gente. Então, todos nós precisamos nos reinventar nesse sentido. Eu acho temerário, inclusive, ficar, não, é só produtividade aumentou, mas a que preço que está acontecendo? Eu não sei se nós conseguiríamos manter esse ritmo alucinante de reuniões, de internet o tempo todo por muito tempo, né? Então, nós precisamos dosar isso. Não tem como saber se as pessoas vão conseguir manter esse ritmo que está agora, né? Porque a produtividade aumentou. Agora, quando tu falasse, eu me lembrei de uma coisa. O Jeff Bezos, quando ele vai fazer o planejamento do negócio dele, ele olha para as coisas que não vão mudar. Ele se baseia naquilo que não vai mudar. E o que não vai mudar no negócio da Amazon, por exemplo? As pessoas vão continuar querendo comprar sempre mais rápido, ter uma boa experiência, comprar mais e uma entrega também cada vez mais rápida e mais barato. As pessoas vão continuar querendo comprar, ter uma entrega rápida e pagar mais barato. Então, é mais fácil olhar para o futuro, agora no judiciário, e pensar nas coisas, porque as coisas que vão mudar é difícil saber, mas as coisas que não vão mudar é que a justiça vai ser cada vez mais necessária, né? E principalmente a gente sabe que quando tem crise tem um indicador que mostra que aumenta o volume de processos, né? Em função de contratos, revisão de contratos e muitas tem essa perspectiva, né? De aumento do volume em função da pandemia. No mês de abril caiu um pouco pelos nossos dados, talvez por conta dessa readaptação. Eu não digo no sentido de volume, mas todos os segmentos de justiça, e aqueles que têm mais volume, que é a justiça estadual, que em primeiro lugar, justiça e os dois judiciários da União Federal e do Trabalho, esses três são os que mais têm os volumes, né? Todos eles receberam muitas demandas relacionadas ao Covid. Isso é interessante, né? Então, esse elemento, essa variável, vamos dizer assim, ou essa questão colocada, ela afetou sobremaneira inúmeras relações jurídicas. E o judiciário foi chamado a se manifestar. É curioso isso, né? Então, a todo momento, o trabalho foi assim nas relações de consumo, nos contratos, como você mencionou, nas questões, por exemplo, previdenciárias, uma série na questão criminal. Todo judiciário foi chamado a dar respostas nesse sentido, né? Então, eles têm que estar presentes, eles têm que responder a isso. Então, o que poderíamos hoje considerar, nós não podemos considerar como nada hoje é absoluto, mas nós podemos considerar com segurança que o judiciário será demandado e ele precisa dar essa resposta. E nós precisamos estar atentos a como vamos fazer isso em situações como essa, em que em alguns lugares você abre, em outros lugares você fecha, né? Em alguns lugares tem lockdown, em outros lugares você abre as atividades e daqui a pouco você recua aqui, depois você cresce ali. Então, isso é uma análise do dia a dia, né? Turval, além dessas iniciativas, tipo esse acordo de cooperação com a Cisco, que deu super certo e que está sendo repercutido nos tribunais, estão usando a videoconferência, e a gente vê vários usos de videoconferência que antes tinham uma certa resistência, né? Para interrogatório, videoconferência em questões familiares, videoconferência até casamento online, posses de magistrado, e alguns tribunais realizaram posses por videoconferência, ou seja, está ampliando as formas de utilizar essa tecnologia, né? Além disso, além dessas
medidas que foram adotadas em função da crise. Os outros projetos do CNJ, projetos do o Sinapse, a plataforma de inteligência artificial e outras iniciativas, como está o andamento disso? Parou em função da pandemia ou as coisas estão funcionando ao natural? Não, na verdade a gente acelerou aqui. A gente conseguiu fazer isso. O nosso time precisa receber todos os elogios, não só o time do CNJ internamente, mas os times do Judiciário, de TI, que trabalham conosco na nossa plataforma, né, do PJE. A gente conseguiu acelerar vários projetos e teremos até o final desse semestre muita coisa boa sendo entregue. Eu mencionei para você, agora há pouco, esse programa de formação. Né? O que nós percebemos e que estamos fazendo? Nós criamos um programa de formação permanente para automação avançada no PJE, de maneira a mostrar uma outra face do sistema. O sistema apanha muito, em muitos dos casos apanha injustamente, mas é porque nós não sabemos mostrar, né? Talvez temos que melhorar a nossa comunicação. Mas o que nós temos? O PJE é uma grande caixa de ferramenta customizável, que os tribunais podem, hoje ele está assim, customizável, amigável, e que ele pode responder, dar uma resposta muito interessante para a sociedade. Então, nós estamos com esse programa de formação para orientar os tribunais de como ele pode configurar o sistema. E aí nós incluímos nesse programa, o primeiro aspecto foi de como fazer com que o fluxo do sistema, a configuração dele possa dar melhor resposta. Mas nós inserimos nesse programa itens como robotização, né, como a implementação de robôs, especialmente comunicando com serviços, né, então para automação nesse sentido de robotização no sistema, e a nossa solução de IA, né, uma solução que decorre de um acordo com o Tribunal de Justiça de Rondônia, e que nós já colocamos em produção a nossa plataforma para hospedar e prover modelos de IA, né, para o PJE, de maneira que o tribunal, mesmo que o tribunal não tenha uma equipe de IA, ele pode configurar o PJE para usar modelos de IA no seu fluxo processual. Nós vamos, coincidentemente, as próximas 3 semanas serão para isso aqui no nosso webinar. Nós vamos orientar como o tribunal pode fazer isso, né, como ele pode conectar, implementar modelos de inteligência artificial no sistema. Nós já possível hoje, piloto. Os tribunais que ainda não têm nada, é possível utilizar essa plataforma? É possível, o tribunal vai poder configurar o PJE, usar serviços, implementar serviços e se beneficiar de alguns algoritmos. Nós já temos acho que 10 ou mais modelos de IA que poderiam ser utilizados. Modelos de IA que identificam uma petição inicial, que identifica qual é o tema que está sendo tratado dentro dela, que identifica, por exemplo, qual é o movimento processual mais adequado para aquele tipo de decisão. Isso nós já implementamos. Então, nós vamos lançar desafios para as equipes dos tribunais, para que eles implementem no PJE esses modelos. Então, nós vamos começar. Isso não será um hackathon, nós não temos hoje pernas para fazer isso, é um desafio grande, né? Não nesse momento, mas nós vamos já implementar esses modelos, desafiá-los a implementar os modelos, né? Então, já temos alguns modelos que podem ser utilizados. A ferramenta nós colocamos no conceito de nuvem. Então, você configura o sistema, usa uma API e você pode fazer com que ele venha interagir no seu fluxo processual. Ficou bem interessante a solução e os tribunais já vão poder começar a brincar com isso, implementar alguma solução assim, né? Então, o nosso trabalho agora tem sido o que, então, o CNJ? Construir um ecossistema favorável para que os tribunais inovem e alavanquem as suas melhorias no PJE. Estamos dando formação e ferramental para isso, funcionando como fomentador dessas soluções. A base dessa solução, dessa plataforma, é o Sinapse, que veio de Rondônia, e tem outras, está contemplando outras iniciativas dos tribunais,
por exemplo, a Elis, lá do TJ de Pernambuco, também está nesse Sim, portfólio? todo tribunal que desenvolve um modelo, que tem desenvolvido um modelo, eles hospedam aqui. No caso do TJ de Pernambuco, eles já vinham customizando para colocar, para adaptar, para algumas questõezinhas de ajuste do código para colocar aqui. Temos alguns modelos, por exemplo, do Tribunal de Justiça do DF, que está sendo colocado, do Distrito Federal, que está sendo colocado aqui, alguns próprios de Rondônia, TRF da Terceira Região, que é de São Paulo, que tem um projeto que diz respeito à prevenção, então que analisa similaridades de casos, né? Então, temos várias iniciativas aqui, que eles já estão trabalhando conosco. Nós treinamos mais de 100 pessoas para usar o Synapse nesse período, né, dos tribunais. Foram mais, eu acho que chegamos a quase 200 pessoas que já conhecem a solução e que podem brincar com ela. Isso ajuda bastante. Esse período foi um período de plantar. Agora está na hora de colher. E quais outras iniciativas, além do Synapse? Eu sei que vocês estão sempre buscando inovar e buscando entender quais são as tecnologias que podem impactar. Por exemplo, nuvem. Eu vejo que o CNJ está se consolidando uma plataforma também de uso de nuvem para os tribunais, né? Sim, nós temos 2 contratos hoje de nuvem, um com Dataprev e outro com Embratel, que é para prover soluções nesse sentido para os tribunais. A arquitetura do PJE hoje é uma arquitetura voltada para a nuvem. Então, à medida que nós fomos evoluindo com ele, implementando novos módulos, nós vamos colocando isso em nuvem. Então, serviços, robôs e etc., eles começam a seguir para lá. Então, um exemplo que eu posso te dar tem 2 exemplos interessantes. Acho que todo mundo conhece a plataforma consumidor.gov.br, que é para disputas online entre o consumidor e empresas. A plataforma consumidor.gov, ela é extrajudicial, né? Ela tem um êxito muito grande nas soluções para os consumidores. O Conselho fez um acordo de cooperação com eles para que fosse dado à parte, no momento em que ela ajuiza uma ação de consumo, a possibilidade de ir ao consumidor.gov para tentar a conciliação. Porque ele tem muito êxito e tem uma interface que ajuda e tem muitas empresas lá. Então, nós fizemos um acordo, o CNJ fez um acordo com o Executivo, porque o consumidor.gov é mantido pelo Executivo Federal, e fez um acordo com o setor bancário e o setor de telefônicas, que estão no consumidor.gov. Então, o que nós fizemos? O PJ foi customizado, numa das suas últimas versões, foi customizado para que, quando for ajuizada uma ação, se ela for reconhecida uma ação de consumo, é perguntado à parte, ao advogado, ou à parte conduz os postulantes, se ela quer ir ao consumidor.gov. Foi dada essa opção. Numa situação anterior, para que isso pudesse ser utilizado, eu não vou falar do consumidor.gov, porque você me perguntou da tecnologia. Num outro momento. Aproveitando só o gancho, a próxima live vai ser com o Luciano Tim, que é secretário nacional do consumidor. Então, essas relações de consumo serão bastante abordadas. Tá. Então, mas o que seria normalmente feito no tribunal? Cada tribunal teria que configurar o seu sistema, a sua infraestrutura, para se conectar ao consumidor.gov. Cada um teria que fazer isso. Então, imagina 27 3Js, imagine 5 TRFs, etc. O que nós fizemos? Usando essa nossa arquitetura, nós criamos um único endpoint, né? Um único ponto de acesso, de modo que o sistema é configurado para acessar a nuvem do Conselho e pela nuvem nós acessamos o consumidor.gov. E facilitamos essa implementação. O tribunal só tem que estar na nuvem do PJE. É isso que ele precisa fazer, usar a nuvem. O outro projeto que nós já vamos iniciar o piloto na próxima semana, é com uma solução que os Correios têm, que é o e-Carta, antes chamado de AR Digital. Uhum. Como é que isso funciona, né? Então, é quando você
nós usamos muito os Correios, né? O Judiciário é um grande cliente dos Correios por conta da citação, das intimações, etc., que você tem que mandar correspondência. Essa solução do Correio, ela otimiza porque ela é toda eletrônica, você não precisa imprimir nada, você manda, o Correio cuida de imprimir, o Correio cumpre, né, o carteiro entrega, depois é digitalizado e devolvido para nós eletronicamente. Até hoje, os tribunais que implementaram essa solução fizeram como? Eles têm que, cada um tem que configurar, criar lá um serviço para poder se conectar ao Correio, para poder realizar isso. E aí você multiplica a necessidade de sustentação, de evolução, de infraestrutura, quer dizer, você multiplica demais o problema. Nós vamos disponibilizar um serviço na nossa nuvem, que vai ser esse hub para os Correios. Então, ele vai configurar o PJE, ele vai enviar tudo para esse lugar e esse lugar cuida de falar com os Correios. O tribunal não precisa instalar nada, ele só precisa se conectar na nuvem. E assim nós vamos fazer, estamos fazendo com vários outros serviços e sistemas. Isso desonera o tribunal do ponto de vista da sua infraestrutura, economicamente também. Isso é mais interessante, você é da área, você sabe que hoje as grandes instituições estão indo para a nuvem, não porque é bonito, mas porque ele é mais racional, a utilização, e todos nós ganhamos com isso. Então, esse é um investimento que nós temos feito para o PJE. Hoje, todos os serviços que estamos fazendo, a gente pensa assim, eu posso customizar o sistema sem codificar para usar? Posso, então vai ser por aqui. Eu posso usar a nuvem aqui? Posso, então vai ser por aqui. E isso permite que a gente entregue rápido, entendeu, Piccoli? Porque é necessário fazer isso. Deixa eu perguntar duas coisas em relação à nuvem. Primeiro ponto, o CNJ está com 2 contratos de nuvem, e eu sei que alguns tribunais já estão com um sistema já sendo desenvolvido em nuvem, que eu acho que é o caso do Tribunal do Rio, né? Que está com a nuvem da DataPrev, se eu não me engano. Outros tribunais que quiserem aderir, eles podem aderir a essa iniciativa de nuvem do CNJ, a primeira pergunta. E a segunda dá para considerar hoje esse assunto de nuvem já desmistificado em relação à segurança, em relação a alguns medos que se tinham, ou seja, não tem mais, decisão não é mais ir ou não ir para a nuvem, ou dá para dizer que a pergunta agora é quando irei? Ou seja, dá para afirmar que está consolidado o tema da nuvem? Eu não posso dizer que está consolidado, né? Ele é um processo isso, né? O processo hoje é que nós já podemos observar que é mais tranquilo falar sobre isso. Eu encaro isso como um processo. Acho que hoje é mais tranquilo falar sobre isso. Vejo que é um futuro, mas acho que isso tem que ser pensado porque tem tribunais que fizeram grandes investimentos, eles não podem simplesmente abandonar o que tem, né? Então tem que pensar como fazer. É um processo, é uma caminhada, talvez. Por isso que talvez o quando seja, quando ir, né? Porque parece que o nível de maturidade está evoluindo, né? Isso, vai depender da maturidade, né, de cada um. E temos que lembrar, né, eu estou há um bom tempo no judiciário e estudo essa questão do uso da tecnologia no judiciário há mais de 20 anos. Logo que começamos a ter os primeiros bancos de dados para armazenar informações de processo, não estou falando de processo eletrônico, nós que começamos a ter os primeiros bancos de dados, havia uma discussão se era legal, do ponto de vista jurídico, se era legal o tribunal centralizar os dados num data center e não deixar o dado lá no foro. Se a informação daqueles processos não tinham que estar na vara, no fórum, e não centralizado no tribunal, onde já se viu o tribunal ficar com os dados todos dos processos. Você vê o quanto a gente foi caminhando nisso, quanto nós precisamos ir evoluindo e aprendendo nesse sentido, né? O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro hoje o PJE está em nuvem, está usando a DataPrev, é uma cooperação que estamos fazendo para esse início do projeto, né? Essa é a realidade. O Tribunal de Justiça do Piauí é a mesma coisa, também usa a nuvem, DataPrev, via conselho, e nós estamos estudando uma maneira
como vamos ver daqui para frente, nos próximos anos, né? Então, estamos desenhando uma proposta aí para os tribunais para ver como isso é de sustentação, né? Porque não adianta você também ficar botando muita coisa nova, mas depois aquilo é insustentável no tempo, né? Lembrando que os recursos públicos são escassos e que nós devemos ter responsabilidade no gasto, né? E a questão é olharmos juntos para o problema, não apenas o Conselho, mas todo o sistema, todos os segmentos de justiça. É que são realidades bastante diferentes, né? Tem tribunais de pequeno porte que são mais dependentes do Conselho, eu acho, até no sentido de infraestrutura e de iniciativas que podem modernizar. O que, na verdade, nós temos hoje uma grande crise orçamentária. Isso é da União e dos Estados. Nós temos uma dificuldade disso. O dinheiro não vai aumentar. E foi agravado agora pela crise do vai aumentar. Não vai aumentar. Nós temos que ser inteligentes, usar o que temos, com os recursos que temos, sermos espertos no sentido de sabermos como encontrar soluções inteligentes para isso. Não temos outra saída. Nós temos que pensar juntos, sermos criativos para poder sair do outro lado. Acho que é por aí. É realmente um momento de reflexão, aproveitar esse movimento todo de inovação que está acontecendo, aproveitar essa transformação, né, das instituições, não só as públicas, mas as privadas. Eu vejo que a sociedade como todo está tentando melhorar, se adaptar a esse momento e avaliar como será o depois, né? Como é que, assim, a gente infelizmente passa muito rápido, a gente quase passou. Eu preciso deixar gravado aqui, então tem mais uns 3 minutinhos para fazer um fechamento, para que eu possa deixar isso gravado. Depois esse vídeo vai ficar disponível no YouTube, para que a gente possa levar esse conhecimento. Eu acho que são muitas realizações, são muitas coisas que vocês estão realizando no CNJ. Parabenizo de novo pelo trabalho que vocês vêm fazendo. A gente percebe isso nas andanças pelos tribunais, mesmo agora nas andanças virtuais, que a gente está conseguindo conversar mais ainda em função dessa otimização do tempo que a videoconferência nos proporciona. Mas de uma forma assim, de pensando para o amanhã, como é a visão do Braulio em relação a logo ali adiante, depois da crise da pandemia? Como poderia, assim, resumidamente, tentar não prever o futuro, mas como é que, na tua opinião, vai ser depois da crise para o judiciário? Mas eu acho que nós vamos esse exercício assim de futurologia é um negócio complicado, mas nós vamos viver ainda. Eu não tenho uma visão muito otimista do próximo ano nosso. Enquanto nós não tivermos testes, muitos testes, e sabemos como está a evolução da pandemia, das infecções, nós vamos ter muita dificuldade de planejar. Então nós precisamos fazer isso. Temos um estudo epidemiológico profundo para temos uma verdadeira dimensão, né? Me parece que, pelo que eu tenho lido de especialistas na área, de pessoas que têm estudado esse tema, nós podemos viver momentos de abrir e de fechar, momentos em que nós vamos nos deslocar mais e momentos que nós vamos nos fechar. E aí vamos ter que ser muito criativos na justiça para resolver isso, né? Como as pessoas acessarão o judiciário? Então, eu acho que o que me preocupa é o acesso, como eles vão acessar, né? Eu mencionei a minha filha no começo, que é arquiteta, e nós falamos sobre essa questão do concreto e do digital. Ela disse assim para mim outro dia que eu era muito radical. Pai, você acha que tudo vai virar digital? Não é assim? E ela me convenceu, ela tem razão. Os espaços dos foros, o concreto, aquele espaço concreto do judiciário, ele é fundamental, ele é necessário, ele tem um simbólico muito forte e nós precisamos estar ali. Mas o modo como nós estaremos ali será um pouco diferente.
ele pode ser diferente. Nós precisamos pensar sobre isso. Então, a minha visão é que nós ainda vamos conviver um pouco com essa situação, exceto se tivermos aí uma vacina que venha e resolva tudo, mas mesmo que estivesse hoje a vacina, para poder fazer essa vacina ser fabricada e todo mundo ter essa vacina, é um negócio que demora também, né? Tem uma logística. Então, ainda que fosse assim. Então, a minha visão é a visão de que nós viveremos um mundo diferente no nosso trabalho no judiciário, que é o que me afeta, né? E afeta os que estão olhando aqui. Nós precisamos repensar como vamos funcionar, né? Mas nesse sentido. Não sei se eu consegui falar. Eu tenho uma preocupação. Eu vi uma mensagem aqui de um comentário, é que eles vão passando assim muito rápido, não dá para ver rápido. Eu tenho uma preocupação com a proteção dos dados, com a Lei Geral de Proteção de Dados, e isso. O CNJ tem um grupo de trabalho que está estudando isso. Eu acredito que pelo Conselho de Monitoração, tribunais, mas o grupo de dados, pretende realizar uma consulta pública e depois propor ao Conselho uma resolução sobre esse tema da proteção dos dados processuais, também nesse sentido, né? Então, essa é uma coisa que me preocupa e que valeria a pena um debate grande sobre isso, com mais gente, por um outro período. Aqui está curto para isso. E o outro é que o Conselho também tem um grupo muito, muito interessante, que nós estamos discutindo sobre a ética no uso da inteligência artificial no judiciário, né? Uma provocação feita pelo desembargador Alaor, do TJ de Rondônia, né? Uma pessoa que se preocupa muito com esse assunto, e estamos também avançando na proposta de um modelo, né? Levar ao Conselho uma proposta de um modelo em relação a isso. Eu acho que isso também é fundamental. Nós precisamos estudar como isso vai se encaixar na nossa vida e na nossa atividade daqui para frente, Piccoli. Muito obrigado. Muito obrigado. Ficou muito sucinto, mas deu uma visão sobre as preocupações e a visão do Braulio sobre o futuro. Aliás, falando em futuro, Dr. Braulio, a gente vai ter um futurista no ExpoJude como palestrante, e nas semanas decorrentes do Expo, eu fechei com ele uma oficina que vai tratar de fazer um exercício sobre o futuro da justiça depois da pandemia. Já fica o convite. Uma máquina do tempo, podemos construir uma máquina do tempo, né? Aí a gente vai lá, vê como é que é e volta aqui. Exatamente, quem sabe, né? Mas excelente, possível bacana. fazer o exercício, é uma reflexão, acho que vai ajudar. Claro. Eu tenho 30 segundos, eu preciso encerrar. Muito obrigado pela atenção, eu agradeço a todos que ficaram online com a gente, e já daqui a pouquinho estou entrando de novo com o Luciano Tim para falar sobre essas relações do consumo na era digital. Obrigado, Dr. Braulio. Parabéns pelo trabalho. Um abraço, Piccoli. Tudo de bom, boa sorte aí, bom trabalho. Parabéns. Valeu. Muito obrigado. Um abraço. Um abraço. Tchau. Tchau.